Então, gente, bem-vindos. Acho que essa é a aula 7, né? Acredito eu. A aula de hoje, o que a gente vai fazer, tá? A gente vai aprender como iniciar um projeto usando o framework Nest.js, da maneira que a gente combinou na aula passada, né? E a partir daí, a gente vai começar a construir nosso back-end com esse projeto. Então, tudo que a gente precisar, a gente vai usar o framework para isso. Depois que ele tiver as principais telas, os principais CRUDs ali, aí a gente vai focar depois no front-end. Então, eu acredito que nessa aula e na outra aula a gente ainda esteja trabalhando com o Nest, tá? E já na aula seguinte, daí então a gente volta lá para o front-end, volta para o Vue, tá? Belezinha? Sim, sim. Então tá. Aham. Vamos lá então, gente. Vou compartilhar aqui a tela. Deixar o chat está aberto aqui do lado, viu, Michele? Qualquer coisa é só escrever ali. Então, gente, como eu falei na aula passada, esse aqui é o Nest Framework, tá? Ele é um framework JavaScript com Node, né? Escrito com Node, para criar APIs, basicamente. Então, vamos lá. Aqui tem os first steps dele, então tem passo a passo de como executar, de como fazer, tá? Então, como é que instala ele? Né? Instala npm, né? Nest Client, que é um CLI, ou client, se você quiser falar em inglês, desse framework. Eu já fiz isso aqui, mas eu vou fazer de novo, tá? Então ali, vou instalar ele. Assim como quase todos os frameworks, ele é bem simples de iniciar, né? Que nem lembra do Vue, a gente deu só o comando e ele já inicia um projeto inteiro para nós. Então, o Nest faz a mesma coisa. E lembra que na aula passada também a gente criou algumas coisas em Node ali, pegou um projeto até pronto do GitHub, que tem rotas, que tem validações e tudo mais. E a gente chegou à conclusão de que é trabalhoso criar um projeto do zero, certo? E pegar projetos que já existem, que não tem um padrão da comunidade, também pode ser igualmente complexo de entender como é que aquele cara pensou, né, na solução. Então, a escolha por ter um framework que é usado bastante pela comunidade é para acelerar esse processo. E como vocês, como desenvolvedores júniores, não precisam saber criar um projeto do zero, isso não é uma coisa que vai ser solicitada para vocês nesse momento. Então, ele vem com a mão na roda. Tá? E também para currículo é bom. Você que já conhece um framework que é usado pela comunidade, tá? Em contrapartida, isso também vai ajudar vocês, né, para fazer freelance. Então, alguém pede um site, alguém pede um sisteminha, alguma coisa, você já consegue iniciar um projeto rapidamente, do zero, sem precisar ter todo o conhecimento de arquitetura e tudo mais. Tá, aqui instalou, certo? Vamos ver o que a documentação me diz. Posso dizer um nest new e o nome do projeto. Tá? Então, eu tenho aqui nossa mentoria. A gente tem um API REST, né, que a gente usou da aula passada. Vamos, vamos renomear isso aqui. Tá? Eu vou entrar nessa pasta via command. Entrei na pasta ali, tá? Ser minha mentoria. Agora a gente vê aqui na documentação, Nest New e o nome do projeto. Então vamos chamar de REST API. Aqui ele vai me dar um monte de opções que eu posso escolher, né? O NPM, ARM, PNP, que são os gerenciadores de pacotes. Tá? Então a gente vai mantendo o padrão, que é NPM, que é o mais conhecido. Aqui ele já criando todas as configurações necessárias para o teu projeto iniciar. Vamos lá. Num primeiro momento, tá, gente, ele pode até ficar um pouco complexo, mas como eu estava comentando no início da aula, no momento que tu criou os primeiros recursos, tu consegue só copiar e colar, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu ia fazer o caminho das pedras e depois ia fazer o caminho fácil. Mas como aqui o nosso lance é ganhar tempo, eu vou fazer o contrário. Eu vou fazer o caminho fácil e depois eu mostro o caminho das pedras. Eu faço na invertida, tá? Esperando.
Estudo dentro do meu projeto porque eu já tenho o projeto com Vue. Não, se não é dentro do teu projeto, tá, Michelle? É dentro de uma pasta fora do projeto front-end. É um outro projeto separado. A gente tem um projeto Vue, que é o front-end. Tu vai em outra pasta qualquer, tu vai fazer o back-end. Tá? Então aqui ele instalou tudo. Ele manda eu entrar na pasta e dá um npm run start. Vamos fazer isso. Só que eu vou fazer isso por aqui, ó. Pode ver que ele criou aqui a pasta, tem um monte de coisa aqui. Eu vim aqui no VS Code. Tá? Primeiro vamos ver se ele está funcionando. Eu abri um novo terminal aqui. Nem abri nenhum código ainda, tá? npm run start. Eu vou dar um comando nest start. Tá rodando. Tá startado. Ele só não me disse qual porta, mas eu acredito que seja 3000. A gente pode vir aqui e ver aqui, ó. 3000. Vamos lá. Hello World. Legal, então tá rodando, tá funcionando a minha API. Deixa eu fechar as outras coisas aqui. Tá. Legal. Então vamos ver aqui o que ele criou para mim. Tá? Lembra, as pastas de fora, vocês não vão mexer quase nunca, tá? Mesmo exemplo lá do projeto do Vue, lembra? Tinha um monte de pasta por fora. Eu falei, não, mas vou mexer sempre nessa pasta source, que é essa aqui. Então, quase todos os projetos que são gerados automaticamente seguem a mesma regra. Então, dentro da pasta source, tem lá o que é do projeto. Aqui ele não criou nenhuma pasta, ele só criou uma série de arquivos. Então, vamos lá, ele tem um módulo, que seria o meu arquivo principal, tá? Tudo parte daqui. Aqui é onde ele insere controller, service, que a gente vai ver isso aqui mais pra frente. Eu tenho o meu controller, que tem algumas funções, né? Lembra dos métodos HTTP que eu falei? Tinha get, put, delete, post, falei isso na aula passada. Então, aqui ele usa um conceito de annotation, tá? Que é isso aqui. Annotation é isso aqui, ó. Isso aqui é uma annotation. É um texto, uma coisa que tu coloca para dizer alguma coisa. Isso aqui não existe no JavaScript, isso aqui não é linguagem de programação, isso aqui é uma coisa do TypeScript e do framework. Então, tipo assim, se eu pegar um arquivo de Node puro e botar um negócio assim, o que vai acontecer? Ele vai dar erro. Ele não entende annotation. Quem entende annotation é o framework. Tem umas mágicas que acontecem aqui por baixo, né? Com Webpack e tal, várias coisas que ele vai transformar isso aqui em um código JavaScript puro, que o Node entenda, tá? Então, esse é o grande pulo, é o X da questão. Tem muitas coisas que o TypeScript e o framework vai te disponibilizar para facilitar a tua vida. Então, em vez de eu criar um arquivo de rotas, fazer todo um paranauê, eu só venho aqui e digo que método que eu quero que seja isso aqui, tá? Mas vamos por partes. Tá? Como é que o Nest funciona, gente? Cada controller que eu criar aqui, tá? Ele vai ser um endereço aqui na minha API, ó. Vamos lá. Vamos criar aqui dentro desse mesmo controller, que é o controller principal. Vamos fazer isso aqui, ó. Eu vou dizer que isso aqui é teste. E aqui eu vou dizer get test. Tá? Eu vou deixar o get hello aqui. Porque eu vou ter que iniciar ele num módulo de desenvolvimento para ele ficar reiniciando sozinho. Build start dev. npm run start. Qual é a diferença, tá, gente? Quando eu dei o npm run start, ele inicia o projeto, aí qualquer alteração que eu fizesse, eu ia ter que parar o projeto e reiniciar o projeto de novo para ele pegar essa minha alteração. Quando eu faço isso aqui, ó, start dev, que é o que está me dito aqui, ó, ele inicia no modo watch.
E daí ele vai ficar lendo as minhas alterações, tá? Então, iniciou aqui, gente. Desculpa interromper aí, tá? Tá funcionando aqui ainda. Eu tenho o meu teste, né? Botei ali. Aqui, tá? Pode ver que eu botei barra teste e ele continuou exibindo o Hello World. Ele não deu erro, certo? Deixa eu ver isso aqui, certo? Então, vamos lá. Estão me acompanhando aí? Nesse primeiro momento é só para você ter uma visão. Depois vocês vão baixar, instalar aí na tua máquina e ficar brincando com isso daqui. Tá? Então, eu botei aqui o método getTest no endereço teste. Aí eu posso aqui, ó, eu posso fazer outra coisa. Mas esse método do getTest que tu botou ali não precisa estar criado em outro lugar, só declarou ele ali. É que isso aqui se chama endpoint, tá? Aqui eu só estou configurando o endpoint, que é um endereço lá na URL, tá? Aí eu digo embaixo ali, tu botou getTest. Isso aqui já é a declaração dele já. Ó, esse aqui eu já estou dizendo que o método getTest retorna uma É, uma string. string. Aí ele chama esse cara aqui que provavelmente retorna uma string, né? Vamos ver o que ele faz aqui. This API Service get hello. Ó, API Service é um tipo API Service aqui, ó, tá? Vamos abrir aqui. Gente, isso aqui sempre vai ser igual, tá? Então você não precisa se preocupar muito com essas coisas aqui, beleza? Sport, App Service, get hello é o método, né? Que retorna uma string e ele retorna um hello world. Vamos criar um outro aqui. Get test. Hello test. Vamos lá. Aí aqui no controller, pode ver que aqui eu estou chamando de app service e eu vou chamar o get test. Pode ver que fica tão organizadinho que até a própria ferramenta consegue já autocompletar. Então, salvei. Ele restartou. Teste. Não funcionou. Ele continua chamando hello world. Vamos ver aqui. Estão me testando. Ah, não, que eu botei. Ninguém olhou, ó, botei no lugar errado. A pegadinha só para ver se você estava atento. E agora sim. Hello test. Beleza? Então vamos lá. Então aqui, exemplo muito simples, certo? Aqui eu ainda posso fazer isso aqui, ó. Principal. Eu não lembro se é assim ou com barra, mas vamos ver, eu acho que é assim. Isso aqui vai parar de funcionar, né? Porque não existe mais. E se eu botar assim, ó, principal. Viu? Então, assim, se eu não colocar nada aqui, ó, dentro de controller, ele vai ficar na raiz aqui. Se eu colocar alguma coisa aqui, aí ele vai fazer parte do endereço, entendeu? Vou botar assim, esse é o principal. Vamos ver aqui. Não salvei. Aí, viu? Então, gente, só para você ter uma ideia, isso daqui, fazendo na mão, seria bem complexo de configurar, tá? Certamente não seria só vir aqui e colocar o endereço aqui em cima e ele sair funcionando. Ia ter que criar um outro arquivo, ia ter que setar várias coisas para então conseguir configurar um endpoint assim dessa maneira tão simples, tá? Deixa eu voltar aqui como estava.
Tá, mas beleza. Eu tenho aqui um módulo, né, o principal, mas e se eu quiser criar um outro, quiser criar outro controller, outra coisa? Eu posso simplesmente copiar isso daqui e mudar o nome dele para qualquer outra coisa, tipo cliente.controller, e aí mexendo aqui dentro nas informações dele, tá? Ou eu posso usar a ferramenta de geração de módulos do próprio Nest. Então vamos vir aqui, ó. Esse CLI aqui é a ferramenta de cliente, né? E aqui ele tem alguns comandos. Nest new, tudo mais. Ele tem a opção de resource. Então, generate aqui, ó. Aqui, Ó, a opção de resource. Generate a new CRUD. A gente quer um CRUD, né? Lembra que basicamente 99% dos sistemas são baseados em CRUD, tá? Aí ele vem aqui e dá essa opção aqui. Vamos ver aqui, eu vou abrir a documentação. CRUD generator. List generate resource. E bota o nome do resource. NestG e o nome do recurso. Vamos ver aqui. Vamos chamar de categorias, tá? Gente, isso daqui é um erro do terminal aqui do Nest, tá? Do Nest não, do VS Code. Isso aconteceu comigo. Eu tive que executar via command aqui. Vamos ver aqui. Fala para mano, eu vou te dar. Ah, tá. Acho que é Nest de Research. E aí tudo. Achei que o Research era o nome do Research. Vamos ver aqui. Aqui. Nest Research, categorias. Ele vai perguntar o que eu quero, se é um REST API, se é um GraphQL, se é um microserviço, se é um WebSocket, o que for. No nosso caso é um endpoint, né? É um REST API. Ele perguntou se eu quero gerar os endpoints. Vou botar sim. Olha quantos arquivos ele vai criar para mim. Bom, instalou. Belezinha. Agora vamos ver aqui, ó. Pode ver que ele criou, ó, essa pasta categorias e criou vários arquivos aqui dentro. Então, onde eu tenho categorias controller. Aqui são todos os métodos que ele tem, tá? Isso aqui só está dizendo para mudar o formato aqui que tá. Então, lembra dos métodos HTTP? Get, post, body. Eu descobri que o update mudou para patch. Tá? Para ambos e delete. A gente vai passar por cada um desses arquivos aqui, tá, gente? Mas vamos analisar o que é esse categorias aqui. Como é que ele criou isso? Tá? Então, ele criou o controller categorias, lembra? Que eu botei lá em cima. Ó. Então, isso aqui vai ficar barra categorias lá no endereço. Né? Aí ele criou uma categoria service, aqui. Depois a gente vai ver o que é um service. Aqui, ó, é um método post, ou seja, e eu não preciso importar nada. Aqui, por enquanto, não. Tipo, aqui ele está criado, entendeu? A gente vai configurar ele para ele funcionar da maneira que a gente quer que ele funcione. Mas o esqueleto dele já vai estar pronto, entendeu? Tipo, não precisa fazer nada. Pode ver que aqui é o seguinte, ó. Esse app.module aqui é onde centraliza todos os módulos que tem dentro do nosso projeto, tá? Antes ele tinha nada, né? Tinha só as coisas do app controller e tudo mais. Quando eu gerei aqui, rodei aquele comando, pode ver que ele já criou aqui o categorias módulo,
Ó, e já importou para mim isso aqui. Então, ele importou já tudo dentro do módulo principal, o módulo que eu acabei de criar. Se a gente fizesse na mão, eu ia ter que criar todos esses arquivos aqui na unha, cada um deles. Ao final, criar um categorias.módulo, lembrar de vir aqui no app módulo e adicionar ele aqui. Tá? Então, assim, dá uma trabalheira. Aqui, só nesse aqui já ganhou pelo menos uns 15 minutos aí de trabalho. Só nesse fato de gerar para ti. Tá? Então, vamos lá. Deixa eu fechar aqui. Entendi. Beleza. Então, vamos lá, gente. Só para a gente entender a estrutura do que é um controle, como é que esse cara funciona. Então, aqui ele está dizendo qual é o endereço que vai ficar no nosso projeto, né? Vai ficar categorias. Quando não tem nada aqui, é porque é na raiz mesmo. Então, se eu mandar um post, aqui não vai, vamos ver como é que vai ficar isso aqui. Aqui, ó. This action returns out categories. Então, ficou barra categorias. Tá? Como eu não botei nada aqui, ó, tipo no get, não tem nenhum endereço, então ele vai, quando eu botar na raiz, ele vai pegar esse get aqui, porque é o get. Se eu fizesse isso aqui, ó, por exemplo, lista, daí seria barra categorias, barra lista. Ficou claro isso? Michele, ficou claro isso? Espero que sim. Tá. Ela não respondeu, eu acredito que sim. Mas, enfim. Então, ele criou esse controle de categorias. Não, sem get. O get é o método, do HTTP. Lembra que o get é quando tu chama lá na URL direto, o post tu manda via JavaScript ou via formulário, tu faz uma chamada post, lembra? Deixa eu abrir aqui o post mesmo. Então, quando eu falo que ele é um get, eu tô dizendo que ele é aqui, ó. Um get, faz um get no categorias. É isso aqui. Entrar nesse endereço aqui. Entendeu? Se eu fizer isso aqui, eu tô fazendo um get em categorias lista. É isso que eu tô dizendo. Tá? E aqui no post é só o exemplo, né? Tipo, de todos os métodos que ele tem aqui. Eu consigo mudar e fazer aqui a chamada. A gente já vai ver isso aqui. Então, beleza. Voltando lá. Eu tô me prendendo bastante aqui, com bastante detalhe, tá, gente? Para entender a estrutura. Então, beleza. Ele criou aqui. Então, digamos aqui, ó. Se eu fizer um post em categorias, post em categorias não é isso aqui. Um post em categorias seria isso aqui, ó. Método post, localhost barra categorias. Ele vai me retornar alguma coisa, ó. This action adds a new categoria. Então, ó, faça um post no endpoint categorias. É isso aqui, certo? Porque aqui não tem nada. Então, quando não tem nada, é na raiz. Se eu fizesse isso aqui, ó, daí já muda. Porque daí não existe a raiz, quer ver? Ele vai dar um erro. Ó, 404, não encontrado. Por quê? Porque tá assim. Viu só? Ficou claro? Eu posso fazer isso aqui? Salvar uma categoria? Posso. Então, o que vai ter aqui só cabe a mim colocar o que eu quero que seja. Óbvio que tem que ter um padrão, né? Mais interessante. Então, de forma geral, pessoal, não tem nada aqui dentro mesmo, tá? Geralmente é um módulo, quando eu mando um post pro endpoint principal dele, que é assim que a gente chama, né? O categorias ali é o endpoint principal. Quando eu mando um post para ali, eu estou salvando. Eu posso ter um segundo post para salvar uma segunda coisa aqui. Então, tipo, digamos que esse aqui seja o post para salvar quando é o admin que está salvando. Agora, se eu quiser fazer isso aqui, ó.
Vou botar aqui o salvar comum. Ó, posso fazer isso aqui? Então, eu tenho aqui um método para quando uma pessoa salva e um outro método quando outra pessoa salva. Tipos de usuários diferentes. Posso? Pode. Eu posso ter um post que faz outra coisa aqui, calcula estoque. Também? Posso ter. Vou ter, inclusive, vários posts que vão fazer coisas diferentes. Só um pouquinho, gente. Desculpa, pessoal. Então, voltando aqui. Gente, o post, tá? E o get vão ser utilizados disparadamente, mais utilizado, tá? Ficou claro isso aqui? Eu quero que isso aqui fique claro, porque isso aqui é a base de tudo. Michele? Sim, beleza. Então, tá. Beleza, então aqui pode ver, tem o método categorias, que tem um post, tem o get ID. O que é isso daqui? Eu passo um parâmetro, tá? Então vamos lá. Categorias 1. Passei um parâmetro. Ele vai pegar, ele vai interpretar aquele 1 que eu passei como se fosse esse ID aqui dele, ó. Tá? Ah, daí aqui tá dizendo que é uma string, mas se eu dissesse que é um inteiro, eu só poderia passar um número ali. Então, mas enfim, isso não precisa se preocupar agora. E daí que eu posso botar isso aqui, ó. Categoria cama, tá? Então eu poderia passar qualquer parâmetro aqui. Pode ver que naquelas e-commerce geralmente tem um nome, né? Não tem um número, tem um nome lá, produto, tal, traço, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, né? Daí ele faz um tratamento ali. Então dá para fazer o que eu quiser, depende da regra aqui que eu criar, tá? Aqui, por exemplo, ó, ele deu not a number ali, apareceu um nome, porque ele tá botando um mais na frente para converter tudo para número, para inteiro. Daí eu botei uma string e ele converteu para inteiro, mas enfim, tá. O patch, que é o antigo update, que também dá para ser utilizado ainda, então é para fazer o update de algum elemento, e o delete para remover. Tá? Isso aqui, dos nossos projetos, pelo menos nos que eu crio, nunca existe, tá? Nunca existe um delete, porque eu nunca deleto um registro. Sempre vai ser um update mudando lá o estado de ativo para inativo, tá? Então, beleza. Michele, eu posso ter mais de um método post no mesmo controller? Delay? Sim ou não? Sabe a resposta, Paula? Pode, mas aí eu tenho que mudar o barra ali, o endpoint. A Michelle respondeu com um nome diferente, sim. Perfeito. Exatamente. Nesse caso aqui, eu tenho que mudar o nome do método também aqui, tá? Porque senão ele vai dar problema, né? Porque esse método aqui, ele é o que ele chama, né? Então, se eu fizer isso aqui, eu copiar, ele vai dar erro aqui, por causa do Já nome. pus ali que já existe. Isso. Uhum. E ele vai dar problema aqui também, né? Provavelmente isso aqui não vai dar problema. Tipo assim, ó. O que vai acontecer nesse caso aqui? Ele vai sobrescrever, tá? Então, tipo assim, ele vai ignorar esse primeiro e vai executar esse segundo, porque os dois estão no mesmo endpoint. Então, ele usa uma coisa que o conceito da Expert que é middleware. Então, o middleware, ele importa a ordem, né? Então, tipo, entra o primeiro, o segundo vem em cima. Se o segundo for igual ao primeiro, ele sobrescreve, né? Então, ele vai empilhando as coisas. E é por isso que aqui ele só ia implementar isso aqui, tá? Mas beleza. Então, ficou claro o que eu estava dizendo.
Ótimo. Outra coisa que a gente tem que ver é o service. O que que é esse conceito de service, tá, gente? O service, ele é a lógica do que eu quero fazer, basicamente, tá? O controller, ele é um controlador, é como se ele fosse um orquestrador. Ele pega uma informação e joga para o outro lado e retorna outra informação. É isso que ele faz, ele fica controlando, tá? Então, tipo, na teoria, não é exatamente o que acontece sempre, tá, gente? Mas na teoria, não deveria ter lógica de negócio dentro do controller. O que que o controller tem que saber? Isso aqui é um controller, tá? Categorias controller. O que ele tem que saber? Ele tem que saber que ele tem que pegar algumas informações, por exemplo, um post, tratar essas informações e jogar para algum lugar. E aí esse lugar é que vai tratar o que ele vai fazer ou não. Se ele vai salvar, se ele vai... Enfim, não importa, tá? Isso aqui serve porque eu crio services para centralizar a lógica de negócio. Porque, por exemplo, digamos que eu crie um método dentro do meu service, que a gente vai abrir daqui a pouco aqui. Vamos abrir uma categoria service aqui, que se chama busca principais categorias, tá? Eu consigo reaproveitar esse mesmo método em vários outros lugares, certo? Porque eu só chamar o arquivo e ele vai estar lá. Se eu fizesse essa lógica dentro do controller, eu ia ter que copiar esse bloco de código e jogar para o outro controller que for precisar disso também. Entendeu? Então é por isso que a gente abstrai, chama abstrair. A gente tira a lógica de um lugar e joga para outro, para que esse outro fique disponível para outros lugares. Tá? Então é basicamente isso que um service faz. Ele tem os métodos que vão implementar a lógica. Então, por exemplo, eu tenho aqui o find all, tá? Onde é que é chamado esse find all? Aqui, ó, no meu get. Não confunda esses dois nomes, tá? Isso aqui é o nome do método do controller e esse aqui é o nome do método do service, apesar do mesmo ser o nome, né? Mesmo nome, não é uma regra, não precisa de ser, tá? Nesse caso aqui é. Então, na página, quem é ele? O controle service. Não entendi, Michele. Não entendi a tua pergunta. Não entendi. Uh, ele não aparece, na verdade, né? O service. Não sei se é isso que tu quer perguntar. O service, ele tem a lógica. Continua que nem eu sei explicar, tá? Então vamos lá. Eu vou falar dos services, depois eu vou falar do DTO e das entities, tá? E aí a gente tira dúvida, enfim. Enfim, o service, tá, gente? Lembrando, a gente está sendo prático aqui, então esquece esses detalhes, esse jeito bom, esse papapá, papapá. Esquece que não precisa se preocupar. O que que o... Vamos pegar o find all aqui. Nesse caso aqui, o find all está retornando só um texto, né? This action returns all categories. Mas eu poderia retornar qualquer coisa aqui, né? Eu posso retornar um objeto. Uma lista aqui, eu posso retornar uma lista, vamos lá. Nome, categoria 1. Ele tá mandando fazer assim, desse jeito. Nome e ID. Certo? Então aqui eu estou retornando um array. Vamos ver como é que tá isso aqui. Ó, retornei um array de categorias. Legal, show. Mas o legal seria mesmo se isso aqui fosse conectado com o banco de dados, né? Tipo, o service é o cara que vai conectar com o banco e vai buscar as informações. Sacou? Michele? Paula? Sim, tô aqui. Tá todo mundo aí? Tá todo mundo aí? Tá, peraí. Tá, tô operando. Tô operando, tô operando.
Tudo bem, gente? Então, aquele mais que L pode ser colocado aí. Tá, você está falando da consulta, né? Você está falando isso aqui, select, asterisco, from, dadadá, dadadá. É isso que você está falando, né? Aquele banco que a gente criou. Sim, então, exatamente. A gente vai seguir os passo a passos, né, já na próxima aula, para conectar naquele banco e a gente vai ver como é que ele faz essa consulta. Quer ver? Ó? Eu tenho um projeto pronto aqui já que mostra isso. Quer ver? Vamos ver aqui, ó. Ó, por exemplo, esse projeto aqui que eu estou criando, ele tem um service aqui já, ó. Ele tem um find all e retorna as unidades. Aí eu criei um repository, depois a gente vai ver sobre isso também. E tem um find. A gente nem vai criar, na verdade. Lembra que a gente estava comentando na outra aula que tem ferramentas que a gente nem precisa escrever código, SQL. Então, isso aqui é o caso. Ó. Eu dou um find, digo como é que eu quero que ele busque e ele já cria o SQL para minha query e executa. Nesse caso aqui, ele inclusive está criando a tabela para mim. A gente vai ver isso aqui na próxima aula também. Ó. Como é que eu crio uma tabela através de uma entity? Então, aqui eu posso dizer, um primary, column, tá? E aqui eu não escrevi nenhuma linha de banco de dados. Ele faz tudo via programação. Entendeu, Michele? Exatamente isso. Ele cria um banco de dados sozinho, né? Ele cria as tabelas sozinho. O banco de dados a gente tem que dizer qual é. Mas as tabelas ele cria. Perfeito. Ótimo. Então tá. Então vamos lá, voltar para outro projeto. Então, beleza. Aqui ele retorna o que eu quiser. Então, aqui, por exemplo, eu posso, nesse find all, eu posso consultar várias tabelas diferentes, juntar essas informações, retornar um array consolidado, eu posso executar um cálculo, eu posso fazer várias coisas aqui para ir retornar para o meu controller essa informação aqui. O meu controller não quer nem saber o que eu estou retornando, ele só vai retornar o que eu mandar para ele, tá? O controller, tá, gente, ele tem que ser o mais burro possível. Ele, no máximo, ele vai validar a entrada, ou seja, se tu está passando algo válido, então, por exemplo, aqui no ID, né? Ele está esperando uma string, mas se eu estivesse botando um número, ele vai validar, né? Se eu estou mandando um número ou uma string, vai dar um erro, tudo mais. Mas ele só vai passar para frente a informação, tá? Passando para frente, aí o service que se vira, beleza? Aqui no controller, a gente vai ver também, por exemplo, vou pegar outro exemplo, outro projeto aqui, ó, eu já tenho alguns. A gente tem os DTO. Então, o que a gente vai ver esse aqui que é Data Object, né? Vamos ver. Que aí é onde a gente vai fazer as validações de campos, para ver se está vindo tudo certinho ou não. Mas, enfim, tá, vamos lá. Então, vamos falar do Create, tá? Vocês entenderam o conceito do service? Controller controla. O service serve, né? Não serviço. Ele vai criar toda a lógica de negócio para, então, exibir o que precisa ser exibido, ou salvar o que precisa ser salvo, ou dar update no que precisa ser update, tá? Vamos aqui, no caso do post, no nosso método create aqui, tá? Bom, aqui ele está dizendo que vai pegar do body, né? Meio óbvio, porque quando te manda via post, a gente, no JavaScript ali no Node, no Express, a gente pega do body as informações, tá? A gente não pega o get é na URL e o body é no corpo da mensagem. Isso aqui é o body, é o que eu mando aqui, tá? Aqui eu posso mandar um JSON com algumas informações, tal, tal, tal. Então, este body aqui, este body aqui, é o que ele vai pegar aqui, tá? Para que serve os DTOs, tá, gente? É para a gente ter um padrão definido de como é que é o formato de informação que a gente quer receber. Então, vamos lá, vou pegar esse DTO aqui, esse aqui está vazio, tá? Mas vamos pegar o exemplo aqui do outro. Ó, tem coisa até a mais, mas vamos botar só isso aqui, ó. O.
Isso aqui não existe ainda, tá? Nome da categoria e a descrição. Tá? O que que vai acontecer aqui? Quando eu chamar o meu create, ele vai esperar isso aqui, ó. Ele vai esperar que tenha um campo nome, tá aqui, no meu objeto. Vamos tentar? Estou no vazio, é que eu não estou validando, tá, gente? Mas se eu fizer isso aqui, ó, ele retornou o nome. Por que que isso é bom? Porque daí, todo programador que pegar isso aqui, ele vai saber qual é a estrutura que está chegando. Cara, o que que o cara vai me mandar quando ele mandar um post? Ele vai vir aqui no DTO e vai ver, olha, vai mandar um nome, vai mandar a descrição, vai mandar aqui uma imagem, string aqui, pode ser um número e tudo mais. Beleza? Essa é a função do DTO. O framework, ele te possibilita usar esse DTO para mais coisas, tá? Então, vou pegar outro projeto aqui, a gente não vai instalar isso aqui agora. O que é que ele te possibilita? Ele tem uma coisa que chama Class Validator, tá? Isso aqui é uma outra ferramenta. Não era para ter retornado isso, o nome, a descrição, etc. Não, vamos lá, vamos voltar lá no outro. O objeto tem nome e descrição, certo? Aqui no meu service, o que que eu mandei ele retornar? Eu enviei o nome, mas aqui no meu service, a propriedade, nome, exato. Então ele não vai retornar o nome e a descrição. Se eu fizesse isso aqui, ó, retornasse o objeto inteiro, tá? Não tem a descrição, né? Porque eu mandei vazio. Vou botar aqui. Viu? Da mesma maneira que eu posso mandar ele fazer só isso, só a descrição. Mas isso aqui provavelmente ia ser um insert no banco de dados, né? Eu ia fazer um insert, into, tabela, x, né? Aí os campos, aí values. Aí eu ia pegar isso aqui, a nome, e assim for, e assim por diante, tá? O create é para isso, né? Eu estou só dando exemplos aqui de como é que manipula o DTO. Ficou claro isso, Michele? Mais ou menos. Tá. A gente vai, conforme a gente for usando, vai ficar mais claro, tá? O que eu tô querendo dizer. Voltando ao exemplo anterior aqui, eu consigo usar esse class validator, a gente não vai usar agora, mas para validar o campo, tá? Então, o que quer dizer isso? Eu vou ter várias regras que eu posso dizer assim, is not empty, is email, is char e não sei o quê, e aí ele vai validar, quando eu não mandar essa informação aqui, por exemplo, ele vai me dar um erro. Eu tenho o exemplo aqui que eu estava fazendo aqui do outro projeto, mas acho que eu vou confundir mais a cabeça de vocês. A função do DTO é essa, tá? O DTO é definir qual é a estrutura de chamada que tu quer, quais são as propriedades que o objeto vai ter, e aí tu conseguir manipular ele aqui. Isso ficou claro?
Pode ver que ele tem um outro DTO para o update também. Update de categoria. Beleza? Beleza. Tá. Então, o que a gente vai fazer agora? Vamos adicionar a conexão com o MySQL aqui, naquele banco que a gente criou. Tá? E aí, então, a gente faz um teste para buscar todos os dados de uma tabela. E aí a gente encerra aqui por hoje, que parece que as coisas não estão boas hoje. O fone não funciona. Aqui. Qual era o nome dos... E-commerce mentoria, era o nome do campo. Então tá. Então vamos aqui, ó. Vamos voltar na documentação. Deixa eu fechar isso aqui. Techniques Database. Então aqui a gente dá toda a documentação. Ele manda fazer isso aqui. Ih, fiz errado. Vamos lá. Tá, está. Vamos lá. Hoje foi os trancos e barrancos, né, gente? Mas tá, estamos aqui. Vai dar certo, tenha fé, confia. Não matamos a aula, é isso aí. A gente chega atrasado, mas faz. Mas é importante isso, pessoal, porque se a gente deixar passando, a gente acaba perdendo a empolgação e, cara, e aí depois para voltar é muito difícil. É que nem academia, é que nem qualquer outra coisa, entendeu? Experimenta não ir, se tu treina todo dia, aí experimenta ficar uma semana sem treinar, vê se é fácil de voltar depois. É difícil. Perde o ritmo total, isso serve para qualquer coisa. Mas vamos lá, salvou aqui. Daí está dizendo, depois que a instalação estiver completa, nós podemos importar o type ORM no app module. Então, o app.module, olha como é bom ter uma documentação. Como é bom usar um framework. Ele está falando app.module. Aqui, esse é o app.module. Legal, tá? O que ele está dizendo para eu fazer? Importar o type ORM. Então, eu vim aqui, vou importar ele. Import type ORM. E aí tem mais um detalhezinho ali, que é esse imports aqui. Que está aqui. Eu tenho esse categoria módulo aqui já, né? Vou botar esse aqui assim, ó. Sim, imagina tudo que tem programado até chegar a esse ponto que ele entrega pronto. Exatamente. Ia ter que pensar em muita coisa. Eu fiz aqui. Tá. Então, aqui ele está dizendo para... Aqui eu consigo configurar várias conexões, tá, gente? De banco de dados diferentes, mas vamos na nossa aqui, né? Padrãozinho. A porta é essa mesma, eu acho. Username é root, a gente não tem password. E o nome da database. E é... Como é que é o nome? E-commerce-mentoria. E no meio do caminho tu esquece uma vírgula e já demora 2 dias para saber onde é. Exatamente. Não, não. Para quem é freelance, se tu tá numa empresa trabalhando, tá beleza. Tem alguém para te sustentar ali. Só que se tu depende disso para entregar um projeto, para tu ganhar tua grana, daí ferrou de vez, entendeu? E-commerce mentoria, tá. Aqui tem outros parâmetros, tá, gente? Que isso aqui dá para ver tudo na documentação, ele explica cada um desse treco aqui. Ó, Synchronize True não deve ser utilizado em produção, tá? Pode ser problemático. O que quer dizer isso aqui, tá? O Synchronize True é quando tu mexe numa entidade, a gente vai ver depois, e ele automaticamente mexe na tabela do banco de dados, entendeu? Então isso pode ser um problema mesmo, tá? Ele mostra tudo aqui. Aqui ele mostra outras maneiras de utilizar, tá? Então aqui o repository pattern. Então vamos lá.
tem uma entidade, né? Então aqui no caso ele está criando uma user entity. A gente tem qual tabela aqui que a gente... Vamos ver aqui. Ah, coincidentemente a gente tem uma tabela categorias. Então vamos criar aqui uma entidade para a categoria. Inclusive já tenha. Só que esse aqui está vazio. Por que que já tem? Porque a gente já a gente mandou ele criar, né? A gente deu o comando para criar o resource. Então ele meio que criou tudo que a gente vai precisar usar. Só que vazio. Então vamos lá. O que ele mandou? Import várias coisas aqui. Vamos copiar tudo isso aqui. Então, a minha entidade aqui está vazia. Eu copiei tudo, né? Até o nome. A gente muda. Categoria. Categoria. Então, a gente tem um ID, né? Primary key. Qual é a outra coluna que a gente tem? Nome e descrição. Nome é uma string. Descrição é uma string. Aí tem a coluna ativo, né? A gente não tem aqui nessa tabela, mas vamos botar. Vamos lá. Criamos uma entidade. Pode ver que ele não estourou nenhum erro aqui, ó. Quer dizer que ele conseguiu conectar no banco. Senão ele já teria dado um erro de cara. Então, vamos lá, vamos voltar à documentação. Então, ele criou uma entity, Daí ele pode dizer que tu pode aprender mais sobre essas entities olhando a documentação do Type ORM, que é a ferramenta que ele utiliza. Então, no app módulo, eu preciso importar essa entity. Vamos lá. App módulo, import, categoria, entity. Já está ali, ó. Categorias, entity. E aí eu tenho que carregar aqui, gente, ó. Por isso que eu tenho que importar aqui, ó. Eu tenho que dizer para minha conexão do banco quais entidades ele vai trabalhar. Então, botei aqui. Categoria. Acho que aqui, inclusive, ele vai criar uma tabela diferente, tá, gente? Porque ele usa esse nome aqui, ó. Agora não me lembro a regra direito, se ele pega a categoria e transforma em plural, fica categorias, ou se ele usa exatamente isso daqui, categoria. A gente vai descobrir daqui a pouco. Vamos descobrir agora, inclusive. Ó, pode ver aqui, ó. Ele criou uma tabela categoria. Ó. Porque ele usou... Isso aqui é importante, ó. Eu criei uma entity, categoria, e ele criou uma tabela com o nome categoria. Não categorias, como eu tinha criado anteriormente. Então, esse aqui é um negócio interessante de ver. Eu sei que tem um parâmetro que tu pode colocar aqui e dizer qual é exatamente o nome da tabela que tu quer que seja, tá? Para ele não criar no padrão dele lá. Mas pro nosso exemplo aqui tá tudo bem. O Michele mandou no grupo, vamos ver aqui. Meu note pifou de novo, então eu vou desligar de novo, depois eu vejo a aula gravada, tá? Boa noite, galera. Putz. É, então, vamos ver. O que que eu acho que eu vou fazer aqui, gente? Como eu já está conectado com o banco de dados aqui, então eu tô aqui. User model. E tem que importar a entity aqui também. Eu já vou terminar aqui. Só terminar essa parte aqui, a gente já encerra. E aí a Michelle teve que sair também, né? Então vai dar um problemão aí. Categoria módulo. Então aqui tem que importar também. Categoria. Ah, eu te adiciono o import isso aqui. E tem que adicionar o type URL. Uhum.
Daí aqui no nosso service, já vai terminar aqui, categoria service. Eu tenho que adicionar o meu inject repository, o repository e a minha entity. E importe categoria. Tá? Então vamos lá. No constructor, ele criou um repository. Deixa eu copiar aquilo ali inteiro. Só que daí aqui é categoria e aqui é categoria. Vou botar aqui, vamos chamar de categoria repository. Salvei. E vamos usar o find all. Vamos mudar o nosso find all. Eu vou Eu comentar estava o outro. procurando aqui nas minhas anotações, acho que quando eu fiz o projeto pelo Nest, fiz toda essa parte aí pelo Prisma, acho, não? Não faz daí automático? Acho que não. Não. Que eu fiz, no caso, iniciei o projeto com o Nest, né? E depois fiz a estruturação de banco de dados pelo Prisma. É que tu vai, mesmo se tu faça por fora, tu vai precisar criar esses métodos todos aqui. Senão tu não consegue manipular depois. Então, Entendeu? igual foi feito manual. Uhum. Nesse caso, não tem muito como fugir, tá? Ó, então aqui funcionou, tá? Ele está buscando no banco de dados. Atualizei aqui, ó, categorias retorno nada. Vamos vir aqui. Vamos ver se a gente consegue inserir por aqui. Aqui inserir. Então vamos lá. Nome teste. Então, inseriu e agora vai. Não funcionou. Ela tem que executar aqui. Vamos ver aqui. Será que eu estou mexendo na tabela certa? É até categoria, né? É inserir. Aqui, teste. Teste. Uma linha inserida. Tá, agora sim. Então, a gente já tem aqui uma API, a gente fez aí, sei lá, em 15 minutos. Quando muito, né? A gente ficou mais conversando do que fazendo. Então, a gente tem aqui uma API, um projetinho, que já conecta com o banco de dados, já tem um método de find all, e ele cria todos os arquivos para ti. Então, quais seriam os próximos passos? Criar o método de create, o de update, o de delete, e adicionar as validações na hora de enviar os dados. Então, basicamente isso. Eu quero criar outro módulo? Uso o comando, crio um módulo novo, cria a entidade lá com todos os relacionamentos, né? E aqui, no caso, eu botei só, copiei, não expliquei muito, mas tem aqui no outro projeto, por exemplo, aqui, ó. Aqui aí tem as relações de many to one to one, aquelas coisas todas, né? De um para muitos e tudo mais. E é um pouco mais complicado, então não tem por que eu mexer nisso agora. É isso. Uma API REST é isso que faz. Recebe solicitações, valida, busca informação, deleta, insere, enfim, é isso que ele faz. Depois tem outros passos, que é tipo validar se aquele endpoint pode ser acessado por aquela pessoa. Então a gente tem endpoints que são protegidos via token, né? Só usuário logado, essas coisas todas. Então isso é uma outra parte que o framework também te entrega uma solução. Tá? Deixa eu fazer um stop share aqui. Então, gente, eu acho que só a Paula está aí agora. Mas enfim, para quem estiver vendo depois, qual é a tarefa? É essa, replicar o que a gente fez hoje aqui. Criar, na verdade, nesse caso, só cria o banco de dados, não precisa criar as tabelas, né? Porque ele vai criar a tabela para ti. Instalar o Nest
criar ali uma rota, fazer uma lista de uma tabela e se seguir a documentação, né, e se fazer o inserir, fazer o update também, tá? Não é para ser complicado, tá? Então, essa é a tarefa. Na próxima aula, que já é na terça-feira, né? Terça-feira, a gente já vai continuar construindo essa API, fazer o insert, todas as outras opções de validação, relacionamento entre as tabelas, e já vou entrar na parte de validação com token e tal, essas coisas assim. E a partir daí tá pronto, tá? O que pode vir mais depois de complexo? Um upload de imagem, alguma coisa assim, mas aí vocês já vão estar conhecendo já a ferramenta o suficiente para procurar na documentação e ver como fazer isso, tá? E aí depois Aí já é na... só Isso, detalhe para inserindo. exatamente. E aí na próxima, então na terça a gente faz todas essas coisas que eu falei, e na sexta-feira a gente volta para o front-end para fazer essa comunicação entre os dois, né? Como que a gente faz o front-end chamar essas informações e listar e tudo mais, e como é que a gente faz o form para inserir os dados, enfim, tá? Então, por hoje é isso, tá? Eu vou parar a gravação aqui. Cadê o botão de parar a gravação? Deixa eu achar.